Então, gente, vou fazer com vocês a correção dos exercícios da semana passada sobre associação de resistores. Número 1. Três resistores idênticos de R igual a 30 ohms estão ligados em paralelo com uma bateria de 12 volts. Pode-se afirmar que a resistência equivalente do circuito é D. É que você vai ter que fazer. Como os três resistores, né, aqui, ó, os três resistores valem 30 ohms e estão ligados em paralelo, você vai pegar, para calcular a resistência equivalente deles, você vai pegar o valor deles e dividir pela quantidade. São 3, então 30 dividido por 3, 10 ohms. Para calcular a corrente, o que você vai fazer? Corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Corrente é igual a tensão naquele exercício, ó, é uma tensão de 12 volts dividido pela resistência que a gente encontrou equivalente, que é 10. Então, I igual a 1,2 ampere. Então, gabarito letra A. Beleza? Então vamos para a questão 2 agora. Num circuito elétrico, dois resistores cujas resistências são R1 e R2 igual a com R1 maior do que R2 estão ligados em série. Chamando de I1 e I2 as correntes que os atravessam, de V1 e V2 as tensões a que estão submetidas, respectivamente, pode-se afirmar que... Então, a dica está aqui, ó, eles estão ligados em série. Se eles estão ligados em série, entre 1 e 8 só tem um caminho para passar. Então, se eu for desenhar aqui, por exemplo, os dois, ó, ponto A, você tem aqui o R1 e depois o R2, as duas resistências. Só tem um caminho para a corrente passar, né? Tem que passar por aqui a corrente, ó. Então, em um circuito em série, a corrente só tem um caminho para passar, portanto ela é igual. Então, o I1 vai ser igual ao I2. Já a tensão em R1 vai ser 1 devido à diferença de potencial entre o ponto A e o R1. E no R2 já vai ser outro, porque você tem uma diferença de potencial maior entre o A e o R2. E a mesma coisa se eu for analisar entre o B em ambos. Como o R1 é maior do que o R2, obviamente a tensão em V1 vai ter que ser uma tensão maior em V2. Então, o gabarito vai ser a letra B. Número 3 agora. Dois resistores de resistência R1 igual a 5 ohms e R2 igual a 10 ohms são associados em série, fazendo parte de um circuito elétrico. A tensão V1 medida nos terminais de R1 é de igual a 100 volts. Nessas condições, a corrente que passa por R2 e a tensão nos seus terminais são... Então, você tem que anotar o que o exercício te deu e o que ele quer calcular. Ele falou que o R1 vale 5 ohms, que o R2 vale 10 ohms e que o V1, que é a tensão na primeira resistência, é de 100 volts. Então, tá faltando aí a corrente na primeira resistência, porque eles estão em série, né? A corrente na segunda resistência e a tensão na segunda resistência. Como eles estão em série, I1 e I2 vão ser iguais. Então, se eu achar um I1, eu acho o I2. Então, vamos encontrar o I1. Então, I1 é igual ao V1, ou 1U. Pode ser U1 também, não tem problema. U e V é a mesma coisa, é tensão do mesmo jeito. Sobre o R1. Então,
I1 é igual ao V1, que vale 100, dividido pelo R1, que vale 5. Então, I1 é igual a 20 amperes. Se o I1 vale 20 amperes, o I2 também vale 20 amperes, porque esses dois resistores estão associados em série. Só tem um caminho para passar. Então agora eu preciso encontrar o V2. Então, V2 é igual a I2 vezes o R2, ou R2 vezes o I2, tanto faz. Então, V2 é igual a 20 vezes o R2, que é 10. Então, V2 é igual a 200 volts. Então, 20 volts, 200 volts. Qual é o gabarito? Letra C. É só pensar aqui, gente. Ó, o que houve da resistência aqui? Ó? Era 5, foi para 10, dobrou. Então, a tensão também tem que dobrar. 100 foi para 200. Questão 4 agora. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que... Ó, tem 3 resistores no circuito. 2 em paralelos, que é o 20 com 30, e um em série, aqui no final, que é o 50. Então, você vai ter que encontrar os resistores em paralelo. O resultado vai ficar em série. Então, vai acontecer isso aqui. Ó. Depois que você encontrar os dois, você vai ter um RA aqui, que vai ser uma resistência da soma dos dois aqui em paralelo. Aí você faz o RA em série com 50. Então vamos lá, número 4. Então, vamos fazer... Como é que faz 2 resistores em... Não, isso aqui vai ser o RA, na verdade, né? Como que faz 2 resistores em paralelo? Você soma em cima, multiplica em cima e soma embaixo. Então você vai fazer 20 vezes 30 sobre 20 mais 30. Então o RA é igual a 600 dividido por 50. Então o RA é igual a 12 ohms. Então aqui eu tenho uma resistência equivalente de 12 ohms que vai estar em série com 50. Como é que faz? Só somar, né? Agora em série. Então 12 mais 50, que é igual a 62 ohms. Que é a letra D. Agora vamos para o número 5. O número 5 tem um negócio interessante agora. O aluno ele bate o olho aqui e vai falar: professor, são 3 resistências iguais, 10 com 10 com 10. Então é só pegar o valor delas e dividir por 3, né? Mas não pode, por quê? Essa regrinha de você pegar quando a resistência é do mesmo valor, igual a gente fez no número 1, e dividir pela quantidade, só serve quando for em paralelo. Quando for em série, não serve. Então só tem 2 aqui em paralelo, essa com essa. Essa aqui não está em paralelo, está em série. Então o que você vai ter que fazer? Você vai pegar essas 2 que estão em paralelo, vai chamá-las de RA. Então aqui é como se você, igual no exercício anterior, como se você pegasse uma nova resistência aqui, que é o RA. Então RA é igual, as 2 são iguais, então são 10 dividido por 2, que dá 5 ohms. Por que por 2? Porque são 2 iguais, ó, essa com essa, 10 e 10. O resultado agora, se a gente encontrar a resistência equivalente, você vai pegar esses 5 que deu e vai somar com 10 que estava em série lá fora. Então a resistência equivalente é igual a 15 ohms. Letra E. Questão 6 agora. 2 resistores R1 igual a 20, R2 igual a 30 são associados em paralelo. A associação é aplicar um DDP de 120 volts. Qual é a intensidade da corrente da associação?
Então em paralelo. Vou fazer o desenho do circuito aqui, só para vocês entenderem. Aqui, ó, você vai ter uma resistência. E aqui você tem outra resistência, as duas estão em paralelo. Essa aqui vale, que a R1 vale 20 ohm e a R2 vale 30 ohm. A tensão é 120 volts. Ele quer saber a corrente. Então o que acontece? Quando o circuito é paralelo, ó, a corrente está vindo aqui, ó, ela sai daqui, né? Está vindo aqui. Chegou aqui, ó, ela tem dois caminhos. Ela pode continuar indo reto, ela pode descer. A que descia eu vou chamar de I1 e a que continua em linha reta eu vou chamar de I2. Como a resistência aqui é de 30 e aqui é de 20, logicamente a corrente vai preferir passar por aqui porque ela vai encontrar menos resistência, né? Porque aqui é 20 ohms só a resistência. Aqui, como é 30, ela vai encontrar uma maior dificuldade. Então o valor do I1 tem que dar maior do que o valor do I2. Então como é que você vai calcular cada um? Vamos calcular um I1 primeiro. I1 é igual a V1 ou U1 sobre R1. Então, I1 é igual a 120. Lembrando que a tensão no circuito em paralelo ela não altera, é a mesma em todos os resistores. Então, 120 dividido por 20, corta, 6 amperes. O I2 o V2 sobre o R2, V2 e V1 é a mesma coisa, porque a tensão não muda em circuito paralelo. Então 120 de novo, dividido por 30. Zero cortou, então o I2 vale 4. Então deu certo, ó, passou mais corrente, ó, 6 amperes por 20 do que 4 amperes por 30. Passou mais pelo circuito onde tem menos resistência. Para calcular agora o I total, que é a resposta do dever, você vai pegar o 6 e vai somar com 4. Então você vai ter uma corrente total de 10 amperes passando pelo circuito. Vamos voltar aqui na questão. O gabarito vai ser a letra A. Vamos para a próxima agora, a questão número 7, que é a mais complicadinha aí de todas. Deixa eu botar aqui o circuito. Então, olha só, você começa. Ó, a corrente sai do ponto A, ela passa uma resistência, chega aqui, ela encontra um ponto de divisão. Então, vai para cá e para cá, né? Aqui ela vai passar por esse, esse e esse. Os três têm mais caminhos que ela passa por eles, a não ser um caminho só. Não é o mesmo caminho passando por aqui? Então, esse resistor aqui, esse resistor, nessas três resistências, elas estão em série, porque só tem o mesmo caminho passando por elas. Aqui, esse aqui passou aqui, outro ponto de divisão. E por um fim aqui. Então, o que você vai ter que fazer agora? Esse aqui vai estar em paralelo com esses três, que vão estar em série, e no final vai todo mundo ficar em série. Então, vamos desembolar o circuito, fazer ele de uma maneira que vocês compreendam melhor. Então vamos começar. Começar pelo ponto A. O ponto A está aqui. Deixa eu dobrar a folha aqui. Vocês vão comparando o de cima com o de baixo. Ó. Vai reparando aí. Ó, eu saio do ponto A. O que eu tenho aqui? Ó? Tenho uma resistência de 0,5. Então você coloca assim, 0,5 ohm. Continuou. Quando chega aqui, eu tenho um ponto de divisão, não tem? Então eu venho para cima e eu venho para baixo. Vamos fazer para cima primeiro. Para cima eu dou de cara com uma resistência de 1 ohm
Continuo. Dou agora, mesmo fazendo a curvinha, não tem nada a ver. Dou de cara com uma resistência valendo 3 ohms. Continuo aqui. Dou de cara com uma resistência de 6 ohms. Beleza? Fechou. Encontrei um novo ponto. Aqui tem um ponto. Aqui tem um novo ponto. Que é esse pontinho aqui. Seguindo reto agora, tem uma de 1 ohm e no fim o ponto B. Então esse trajeto aqui a gente já fez. Que é esse de cima aqui. Agora virando aqui embaixo. Descendo embaixo eu dou de cara com uma resistência de 2,5 ohm. Que é esse daqui. E vou chegar no mesmo ponto aqui, ó, nesse pontinho aqui. Vou sair de novo aqui, ó. Cheguei no mesmo pontinho. Vou sair de novo no 1 até chegar no B. Então o circuito ele vai ficar mais ou menos assim, vocês estão vendo? 0,5, 1, 3, 6, o 1 aqui e o 2,5 aqui embaixo 1. Esses três aqui estão em série, então vamos fazer eles de cara aqui. Então RA é igual 1 mais 3 mais 6, né? 1 mais 3 mais 6 que vai dar 10 ohm. Deixa eu pegar outra caneta de outra cor aqui só para vocês entenderem. Então aqui é como se aqui agora tivesse um circuito novo com uma resistência só de 10 ohm, substituindo as três. Por que ela está com 2,5, gente? Ela está em paralelo, não está? Então vou fazer agora um RB aqui, ó, dela com da RA, que foi 10 que deu ali, com 2,5. Como é que eu faço? Multiplico em cima, ó, 10 vezes 2,5, soma embaixo quando tem 2. Então vai dar 25 dividido por 12,5, que é 10 mais 2,5, que vai dar 2 ohm. Então aqui agora, vou fazer aqui embaixo o circuito. O circuito vai ficar assim, ó. A 0,5, 2, que foi o resultado que deu do meio de tudo, e 1. E aqui o ponto B. Ficou todo mundo em série agora, então agora é só somar. Então a resistência equivalente final vai ser 0,5 mais 2 mais 1, que vai dar 3,5 ohm. Não tem gabarito, né? Então é isso aí. Então, gente, o que vocês podem fazer para facilitar exercício quando for circuito misto assim? Ó? Isso aí é um circuito misto. Vocês vão pegar e desembolar ele, esticar ele. Você sai do ponto A e vai olhando na direção, vai seguindo o raciocínio até chegar no ponto B. Aí você vai vendo onde está tendo divisão e vai desenhando, ó, vai desenrolando. Que aí fica mais fácil para você ver quem está em série e quem está em paralelo. A número 8 agora. Vamos ver a questão. Que é a última questão agora, né? Dispõe-se de 3 resistores de resistência 300 ohms cada um. Para se obter uma resistência de 450 ohms, utilizando 3 resistores, como devemos associá-los? Então, tem 3 resistores. Cada um valendo 300 ohms. Então, o R1 vale 300, o R2 vale 300 e o R3 também vale 300 ohms. A resistência equivalente tem que dar 450 ohms. Se eu fizer os 3 em série, eu vou somar, não vou? Então vai ser 300 mais 300 mais 300, vai dar 900, não dá 450. Se eu fizer os 3 em paralelo, um paralelo com o outro, o que vai acontecer? São resistores iguais, você vai pegar o valor deles, dividir pela quantidade, vai dar 100 ohms, também não vai dar 450.
Então, a única solução que resta é a seguinte: você fazer um circuito em que dois deles estejam em paralelo um com o outro e um deles estejam em série com os dois. Então, como é que você vai fazer? Ó? Esse aqui vai ser 300, né? 300 e 300 ohms. Você vai ter que fazer esses dois que estão em paralelo primeiro. Vai ficar, ó, RA é igual a 300 vezes 300 sobre 300 mais 300. 300 vezes 300, 3 vezes 3, 9, né? 1, 2, 3, 4. 90 mil. 1, 2, 3, 4. 300 mais 300 dá 600. Corta, 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 corta. 90 dividido por 6. 9 por 6 dá 1, sobra 3. 30, 5. Não, na verdade cortei mais um zero aqui a margem, que é 0. É 900 dividido por 600. Vai dar 600, vai dar 150 aqui. 6, baixou 0, 150. Isso aí. Então, RA dá 150 ohm. Somando com o R equivalente, ó, 300 mais 150 igual a 450 ohm, que é o valor que a gente precisa encontrar aqui, né? Então, tem que ser dois em paralelos, um em série. Dois em paralelos ligados em série com o terceiro, letra A. Então, gente, é assim mais ou menos que a gente resolve questões com essa seção de resistores. Vou passar mais exercícios para vocês assistirem, para vocês tentarem fazer, para a gente aprender bem isso, porque costuma cair no vestibular. Questões desse tipo vocês têm que saber fazer. Eu vou enviar aí e vocês fazem. Até a próxima aula.